Oi, pessoal! Vamos continuar nossa conversa a respeito da cascata do ácido araquidônico. Nós já sabemos o que é o ácido araquidônico, como ele é classificado. Já sabemos que o ácido araquidônico ele fica esterificado na membrana celular junto aos fosfolipídios. E já sabemos que para a cascata ser desencadeada, precisa ocorrer um estímulo para ter ação da fosfolipase 2, ativação de COX. Fosfolipase 2 e COX, elas podem ser ativadas por estímulos físicos, químicos, por lesão, por citocinas, por hormônios, por fatores de crescimento. A fosfolipase 2 especificamente pode ser ativada por alterações na concentração de cálcio, tá? Então, nós vamos desencadear essa cascata. Fosfolipase 2 libera ácido araquidônico sofre ação da COX, sendo convertido nas prostaglandinas intermediárias, que são a G2 e a H2. Então, as sintases entram em ação para produzir os eicosanoides finais, no qual nós vamos focar na prostaglandina 2, prostaciclina 2 e tromboxano 2, tá? Bom, é bastante importante nós sabermos a função desses eicosanoides em diferentes locais do nosso organismo. Então, nós vamos falar das funções a nível de função plaquetária, trato gastrointestinal e sistema renal. Pensando nas plaquetas, nós temos uma predominância de COX-1, tá? Assim como nós temos uma predominância de tromboxano sintase nas plaquetas, porque o produto principal que é formado nessas plaquetas é justamente o tromboxano A2. Em contrapartida, no endotélio, nós temos uma predominância de COX-2 e de prostaciclina sintase, porque o produto final mais relevante formado no endotélio será a prostaciclina 2. Tromboxano e prostaciclina possuem efeitos opostos. Enquanto o tromboxano é vasoconstritor e estimula a agregação plaquetária, a prostaciclina é vasodilatadora e inibe a agregação plaquetária. Então, veja, faz todo sentido a plaqueta produzir tromboxano, visto que ela produz o tromboxano que vai ser liberado e vai se ligar no seu próprio receptor de tromboxano para estimular a agregação plaquetária. E faz sentido o endotélio produzir prostaciclina, visto que com a força do estresse de cisalhamento, nós temos lesão em diversos momentos no decorrer do dia nos nossos vasos, mas nós não podemos deixar que ocorra o reparo dessa lesão sem controle, podendo então formar um trombo que oclua esses vasos. Então, vamos produzir prostaciclina no endotélio para a gente estimular a vasodilatação e inibir a agregação plaquetária. É muito importante a gente manter o equilíbrio, tá? Na formação desses dois produtos, para a gente não ter uma tendência pró-trombótica, tá? Ou então uma tendência a hemorragias. A nível de trato gastrointestinal, são diversos os efeitos que as prostaglandinas causam, tá? A prostaglandina 2, ela vai ser a principal, a grande estrela, mas ela sempre vai trabalhar com alguém, ou com a prostaciclina 2, ou, nesse caso, com a prostaglandina F2. Nós temos que pensar no efeito citoprotetor a nível de estômago. Na mucosa gástrica, nós temos uma predominância de COX-1, de prostaglandina sintase e prostaciclina sintase. Então, nós vamos ter aí a formação de prostaglandina 2 e prostaciclina 2, que vão atuar na citoproteção, controlando a secreção de ácido clorídrico, pepsina, muco e bicarbonato. Então, enquanto elas reduzem secreção de ácido e de pepsina, elas aumentam secreção de muco e de bicarbonato. Além disso, aumentam o fluxo sanguíneo da mucosa gástrica, visto que elas possuem efeito vasodilatador. Ainda no estômago e também no duodeno,
nós também temos a expressão de COX-2 e de prostaglandina sintase. Nesse caso, prostaglandina E2 irá atuar na cicatrização de lesões de úlceras gástricas e duodenais. Aqui, eu gostaria de relembrá-los que a COX-1 ela é fisiológica ou constitutiva, a COX-2 induzida por processos inflamatórios, mas também faz parte de ações citoprotetoras e de controle do funcionamento dos órgãos, tá? Bom, além disso, na musculatura lisa do trato gastrointestinal, mais especificamente do estômago até o cólon, nós temos a ação da prostaglandina E2 e F2, tá? Bom, a prostaglandina E2 e a F2, elas vão trabalhar juntas a nível de camada muscular longitudinal, estimulando contração. A nível de camada muscular circular, essas prostaglandinas têm efeitos opostos. Então, enquanto a prostaglandina E2 estimula o relaxamento, a F2 estimula a contração. E de novo, as duas trabalham juntinhas, estimulando a saída de água e eletrólitos para o lúmen do intestino. Com isso, nós podemos dizer que a prostaglandina E2 e F2, elas diminuem o tempo do trânsito intestinal. Até então, se o seu paciente receber prostaglandina E2, possivelmente ele vai ter uma diarreia. E agora você sabe explicar o porquê. A nível renal, nós também temos que ter atenção, porque nós teremos participação tanto de COX-1 quanto de COX-2. Os efeitos serão a nível de córtex renal e de medula renal. Então, é bastante importante que você separe em que momento terá ação COX-1, em que momento terá ação COX-2, em que momento ela atuará no córtex ou na medula renal. Então, COX-1, junto com a prostaglandina sintase e prostaciclina sintase, então aqui de novo, prostaglandina E2 e prostaciclina vão trabalhar juntas, estimulando a eliminação de sal nos ductos coletores. Prostaglandina E2 e prostaciclina E2, formadas a partir da ação da COX-2 na cascata, vão atuar causando vasodilatação e aumento de fluxo sanguíneo na medula renal, vão inibir reabsorção de sódio nos túbulos renais. No córtex renal também são vasodilatadoras, também aumentam o fluxo sanguíneo e a taxa de filtração glomerular. E ainda a nível de mácula densa, vão aumentar a liberação de renina no caso de dietas baixas em sódio, tá? Nesse caso, é importante você relembrar renina, angiotensina, aldosterona, tudo bem? Angiotensina 2 e aldosterona terão importantes efeitos na retenção de sódio e de água, aldosterona também na eliminação de potássio, tá? Bom, sabendo desses efeitos a nível renal, a nível de resposta inflamatória, não há dúvidas de que a COX-2 é a grande atuante. E nós teremos uma prevalência de prostaglandina e prostaciclina sintase. Os eicosanoides formados, então, prostaglandina E2 e prostaciclina E2, vão atuar aumentando o fluxo de sangue local, aumentam a permeabilidade vascular, estimulam o infiltrado de leucócitos para o local da inflamação e também reduzem o limiar para ativação dos nociceptores, tá? Além de contribuir para a sensibilização central de dor. Aqui é importante a gente lembrar que existe uma alta concentração de COX a nível de medula espinal, tá? Para quando a gente tem uma estimulação periférica de dor, tá? Prostaglandina E2 ser sintetizada e atuar a nível desses nociceptores. E além disso, estimula o aumento da temperatura pelo hipotálamo, causando febre. Aqui, nós precisamos ter atenção,
Porque hoje nós sabemos que a COX-3, que parece ser um subtipo de COX-1, é que está em alta concentração no hipotálamo, no centro de controle de temperatura. Então, em relação à febre, a COX-3 seria mais importante e mais atuante do que a COX-2. Mas isso não significa que a COX-2 não tenha nenhum papel na febre, tudo bem? Também gostaria de aproveitar e dizer duas coisas importantes para vocês. Os eicosanoides, eles atuam no local próximo de onde eles foram produzidos, não esqueçam disso. E, além disso, não é porque eu estou dizendo para vocês que, por exemplo, nos rins, nós temos formação de prostaglandina E2 e prostaciclina 2, que não existe formação de tromboxano. É claro que existe, só que em menor proporção. A nível renal, por exemplo, a produção de tromboxano é bastante controlada, tá? Então, é claro que a quantidade de tromboxano sintase é bem pequena em comparação com as outras sintases. Porque o tromboxano ele é um potente vasoconstritor, gente. Então, ele causaria uma diminuição de fluxo renal, prejudicaria a taxa de filtração glomerular, certo? A nível de estômago é a mesma coisa, não é porque eu falei para vocês só de prostaglandina E2 e prostaciclina que não tem informação de tromboxano. Tem situações específicas, certo? Vamos continuar. Bom, sabendo então os efeitos desses eicosanoides a nível de função plaquetária, trato gastrointestinal e sistema renal, vamos pensar um pouquinho agora no que aconteceria se nós inibíssemos as COX, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm justamente esse como seu mecanismo de ação. Então, eles inibem as COX de forma não seletiva ou de forma seletiva para COX-2, tá? Então, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para COX-2, nós chamamos de COXIBs. Os outros são os não seletivos. E dentro dos não seletivos tem aqueles que têm uma tendência a inibir mais COX-1 ou mais COX-2, certo? Bom, pensando em função plaquetária, eu gostaria que vocês pensassem na função do ácido acetil salicílico, famoso AS, e na ação dos COXIBs. O AS, ele é bastante conhecido por afinar o sangue, tá? E ele realmente acaba tendo essa função, não é? Mas nós precisamos saber explicar o porquê de uma forma mais complexa. Então, pensando em plaquetas e endotélio, pensando na produção de tromboxano e prostaciclina, o AS ele é um AINE não seletivo. Ele inibe tanto COX-1 quanto COX-2, de forma irreversível, tá? Então, quando o seu paciente ele toma S em baixas doses, não se esqueçam disso, para a gente ter um efeito antitrombótico do AS, tem que ser usado em baixas doses. Se o AS for usado em altas doses, ele perde esse efeito antitrombótico e volta a atuar, vamos dizer assim, como um anti-inflamatório normal, certo? Bom, então o paciente está fazendo uso de AS em baixas doses, eu vou ter inibição irreversível de COX-1 e de COX-2, tromboxano sintase vai estar lá na plaquetinha esperando a prostaglandina H, ela não vai chegar nunca, porque a COX-1 não está atuante, e isso vai levar à falta de produção de tromboxano, tá? Então, nas plaquetas não vai ser possível formar tromboxano. E aqui é importante nós lembrarmos, a plaqueta, ela não é uma célula, ela é um fragmento formado lá na medula a partir dos megacariócitos. Como ela é um fragmento, ela não tem núcleo. Se ela não tem núcleo, ela não vai ter a capacidade de sintetizar novas enzimas. Então, enquanto essa plaqueta estiver na circulação sanguínea, a COX-1, que foi inibida pelo AS,
vai ficar inibida, tá? Isso é bastante importante. Claro que se o paciente for realizar algum procedimento, o ideal é que ele pare de tomar o AS alguns dias antes, para as plaquetas serem renovadas, né? Então, conforme elas vão sendo renovadas, vão chegando novas plaquetas na circulação periférica, sem o uso do AS, a COX-1 estará funcionante. A meia-vida da plaqueta gira em torno de 7 a 10 dias, 8 a 12 dias, dependendo do autor, tá? Então, uma vez que a COX-1 seja inibida nessa plaqueta pelo AS em baixa dose, ela vai ficar inibida até o fim dessa plaqueta, da vida dessa plaqueta. É uma ligação irreversível. Por outro lado, o endotélio vai ter também a COX-2 inibida. Contudo, no endotélio, aliás, o endotélio, ele é formado por células epiteliais pavimentosas. Célula epitelial tem núcleo, olha lá, tá? Então, essa célula ela vai ter a capacidade de sintetizar novas enzimas, novas COX-2. Como o seu paciente está fazendo uso de AS em baixas doses, o endotélio, a célula endotelial, vai ter tempo de repor essas COX para manter a produção de prostaciclina. Então vejam, o AS em baixas doses afina o sangue. Por quê? Porque a produção de tromboxano é inibida e a produção de prostaciclina continua. Então, os efeitos de prostaciclina, que são vasodilatadores e inibição da agregação plaquetária, acabam sendo predominantes, certo? Então, nós temos o efeito antitrombótico do AS. Nós alteramos o equilíbrio da produção desses produtos, nesse caso, a favor do nosso paciente, na maior parte das vezes. Agora, vamos pensar nos coxibes, naqueles AINES seletivos para COX-2. Eles vão inibir apenas COX-2, que está lá no endotélio. Dessa forma, vai prejudicar a produção da prostaciclina. Nas plaquetas, nada vai acontecer, porque a COX-1 não foi inibida. Então, quando o seu paciente faz uso de um coxib, os efeitos do tromboxano, eles ficam dominantes, eles ficam predominantes em relação aos efeitos da prostaciclina, que teve a sua produção prejudicada. Então, aqui, os coxibes acabam tendo um efeito pró-trombótico. Vocês já devem ter visto, estudado, aprendido a respeito de que os coxibes, nos Estados Unidos, apenas um é liberado para consumo. Aqui no Brasil, nós temos 2 liberados para consumo no momento. E para adquirir um coxib é necessário receita médica, tá? E o ideal é utilizar os coxibes pelo menor tempo possível, tá? Por conta desses efeitos pró-trombóticos. Aqui, alteramos de novo o equilíbrio da produção de tromboxano e prostaciclina. Só que nós facilitamos mais a produção de tromboxano. Vamos pensar agora a nível de trato gastrointestinal. Os principais efeitos adversos dos anti-inflamatórios não esteroidais acometem justamente esse sistema. E você também já sabe explicar o porquê. Os AINES atuam inibindo as COX. Vamos pensar nos AINES não seletivos. Eles vão inibir tanto COX-1 quanto COX-2. Vamos pensar na inibição de COX-1 a nível de estômago. Pessoal, prostaglandina 2 e prostaciclina não serão produzidas. O controle da secreção de ácido pepsina muc bicarbonato foi perdido.
eu posso ter, inclusive, redução do fluxo sanguíneo da mucosa gástrica. Esse paciente vai poder relatar para vocês: ai, doutor, tô tomando esse medicamento, me deu uma queimação, me deu uma dor de estômago. Agora você já sabe explicar o porquê, tá? Além disso, com a inibição da COX-2, nós também teremos aí um processo de cicatrização, caso esteja ocorrendo, ou caso o paciente precise de um processo de cicatrização durante o tratamento, a nível de estômago e duodeno, prejudicado. A nível de musculatura do trato gastrointestinal, sem ação da prostaglandina E2 e da F2, nós também teremos alteração do tempo do trânsito intestinal, tá? Então, enquanto normalmente com as ações que elas efetuam se diminui o tempo do trânsito, tá? Sem elas é possível que aumente o tempo de trânsito intestinal, que é algo que precisa ser observado. A nível renal, nós também já sabemos explicar os possíveis efeitos adversos. Com a inibição da COX-1, as prostaglandinas E2 e I2, elas não vão mais atuar nos ductos coletores, estimulando a eliminação do sal. Com a inibição de COX-2, nós teremos mais alterações. Nós teremos alteração de fluxo sanguíneo, de diâmetro de vaso, de taxa de filtração glomerular. Nós teremos, além disso, a perda da ação dessas prostaglandinas no túbulo renal, né? Então, elas inibiam a reabsorção de sódio a nível de túbulo, agora não vão mais fazer isso, e também não vão atuar junto à liberação de renina. Então, vejam, com a inibição da COX-2, eu posso ter diminuição do fluxo sanguíneo, eu posso ter mais vasoconstrição, diminuição da taxa de filtração glomerular. Eu posso ter, então, uma insuficiência renal aguda? Posso. Eu vou ter perda da ação dessas prostaglandinas que inibiam reabsorção de sódio a nível de túbulos e estimulavam liberação de sódio a nível de ductos. Então, veja, provavelmente eu vou ter mais sódio dentro do meu organismo, mais água. Será que eu posso ter uma hipertensão? Posso ter um edema? Será que essa insuficiência renal aguda pode evoluir para uma insuficiência renal crônica? Isso é bastante grave. E, de novo, nós precisamos pensar nos pacientes que já têm comorbidades, tá? Esses pacientes, assim como os pacientes idosos, eles terão mais chance de terem essas reações adversas a nível renal por conta do uso dos AINES, tá? Voltando um pouquinho em trato gastrointestinal, falei para vocês dos AINES não seletivos, não é? Inibindo o COX-1 e COX-2, e aí nós teríamos amplos efeitos adversos por conta da inibição de COX-1. E esqueci de comentar com vocês, para um paciente que já tem comorbidades, que já tem problemas gástricos, COX-2 seria uma opção, tá? Dependendo da situação, por um tempo curto de uso, se não tiver outras comorbidades cardiovasculares, pode ser uma opção, já que COX-2 não se relacionaria com esses efeitos a nível do estômago. Tudo bem? Bom, em relação à função inflamatória, vamos tomar um AINE para inibir processo inflamatório, vamos inibir COX-2. Nós inibimos todas essas alterações, tá? Então, vou sentir menos dor, vou controlar minha febre, tá? Mas, em contrapartida, também vou diminuir o infiltrado de leucócitos, a ação de leucócitos no local inflamado. Tudo bem? Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a paracetamol e dipirona, tá?
que não são bem anti-inflamatórios não esteroidais, se a gente for levar em consideração o mecanismo de ação, tá? Mas elas estão nesse grupo. Então, paracetamol e dipirona são importantes como antitérmicos, são muito usados como antitérmicos, tá? Então, no mecanismo de ação desses dois, existe aí a inibição da COX-3, que está relacionada com o controle da temperatura. Então, as indicações gerais para os anti-inflamatórios não esteroidais são inflamação, dor, febre, fechamento do canal arterial e cardioproteção. Então, inflamação, então nós já sabemos, no processo inflamatório, se eu inibo COX-2, eu inibo o processo inflamatório, eu inibo sensação de dor, tá? Porque eu não vou ter a ação das prostaglandinas nos nossos receptores, não vou ter a ação delas a nível central também. Inibo febre, inibo COX-3, que atua no hipotálamo, junto ao centro de controle de temperatura. Não esqueça que COX-2 trabalha junto. Cardioproteção, quando nós pensamos no AS em baixa dose, né? Atualmente o AS ele é raramente utilizado como um anti-inflamatório, né? Agora é bastante comum ele ser usado como um cardioprotetor. E fechamento do canal arterial. Até agora eu não tinha comentado com vocês a respeito disso, mas creio que vocês também já leram a respeito. O canal arterial, lá na circulação fetal, ele se mantém aberto por ação de prostaglandina E2, tá? Então, a COX-2 atua na cascata do ácido araquidônico. Nós temos formando altas quantidades de prostaglandina E2 para manter esse canal aberto. Se após o nascimento esse canal não fecha, é possível utilizar um AINE, tá? Para inibir a COX, então diminuir a produção de prostaglandina E2 e, finalmente, induzir o fechamento desse canal. Quanto aos efeitos adversos gastrointestinais, dispepsia, anorexia, náuseas, vômitos, sangramento, perfuração em casos mais graves, tá? Gastrites, úlceras. Agora vocês sabem explicar por que acontecem esses efeitos gastrointestinais. Pensem nas COX, pensem nos efeitos dos eicosanoides a nível de trato gastrointestinal. Efeitos renais, vocês também já sabem explicar, e acontecem em 5% dos usuários regulares de AINE, tá? Então, mais uma vez, pacientes idosos e com comorbidades apresentam maior probabilidade de apresentar os efeitos adversos renais. Cuidado! Hepatotoxicidade é bastante relacionada com o uso do paracetamol. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, vale dar uma estudada no processo metabólico de paracetamol, nos seus metabólitos, se são tóxicos, se não são, né? Então, altas doses de paracetamol acabam sendo tóxicas para o fígado, podendo levar inclusive a hepatite medicamentosa. Efeitos adversos cardiovasculares, quando a gente pensa nos coxibes, por inibição de COX-2 no endotélio, vocês também já sabem explicar. Então, pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado, fico à disposição para esclarecimentos e até a próxima. Só não esquece de avisar o amiguinho que a aula está disponível, me siga no Instagram e, é claro, se inscreve no canal e ativa o sininho.